Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós terminamos a lição de Gênesis e nesse momento vamos iniciar a lição do próximo trimestre, Provados pelo Fogo. Que Deus nos abençoe. Peço que, desde já, se interessando pelo nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva. E nesse momento nós vamos fazer o pequeno intervalo e logo mais iniciaremos com uma oração. Obrigado, Deus, pela chance que temos de aprender a Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nos abençoe nesse estudo, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, iniciando com a lição de sábado, o verso para memorizar é Salmo 23, verso 3, que nos diz: Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. A reflexão de sábado nos diz o seguinte: Sofia recostou-se na porta do quarto e deslizou até o chão. Lágrimas brotaram rapidamente. Pouco depois ela começou a chorar. Como ele pôde? Como ele pôde? Sophie havia acabado de receber notícias que partiram seu coração. Alguém que ela pensava ser um amigo, alguém que ela respeitava e em quem confiava, estava espalhando fofocas horríveis sobre ela, a fim de arruinar sua reputação e o trabalho que ela vinha fazendo. Ao pegar a sua Bíblia na cama, de repente se viu olhando algumas palavras muito familiares: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Não pode ser. Ela deixou escapar para si mesma, mas a lógica parecia inevitável. O pastor no Salmo guiava suas ovelhas nos caminhos da justiça, mas esses mesmos caminhos também pareciam serpentear para o vale da sombra da morte. Seria possível que mesmo essa traição dolorosa, esse vale escuro, pudesse ser usado por Deus para guiá-la na justiça? Então veja, quando Sophie estava focada nos problemas, ela ali teve a sua fé talvez até abalada. Mas no momento em que ela recorreu às Escrituras, ela percebeu que Deus, apesar dos problemas, mesmo diante dos problemas e das dificuldades que ela teria para enfrentar tudo isso, Deus estaria auxiliando em todos os momentos. A lição de domingo nos diz: um guia para a jornada, o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Algumas crianças foram convidadas a fazer um desenho de Deus. Sem exceção, cada uma fez um desenho que continha um coração em algum lugar. Quando questionadas sobre isso, declararam unanimemente que Deus é amor. Simples assim. É fácil ter uma boa opinião sobre Deus e seus propósitos quando tudo está bem. Mas à medida que envelhecemos e a vida se torna mais difícil, com frequência a nossa visão de Deus muda. Ele não muda, é claro, conforme Deus e Tiago nos dizem, mas nós mudamos. Por causa do estilo de vida pastoril das pessoas nos tempos do Antigo e Novo Testamento, Salmo 23 usa a imagem de um pastor para descrever a maneira pela qual Deus cuida de nós. É uma imagem maravilhosa e imutável. Então, vamos para a primeira pergunta. O que aprendemos sobre o pastor nos versos a seguir? Então, vamos lá para a Bíblia, iniciando com Jeremias 23, versos 13 e 4. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Frutificarão, se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Então, nesse momento, Deus diz que Ele garantirá as suas ovelhas, Ele mesmo diretamente garantirá as suas ovelhas, e não só isso, escolherá pastores que realmente estejam interessados em cuidar das ovelhas e levanta o renovo, e esse renovo, além de reinar sabiamente, praticar o juízo e justiça, Ele próprio se chama o Senhor Justiça Nossa. Ele próprio se torna a justiça do povo de Deus. Ezequiel 34, 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países, trarei a sua própria terra, as apacentarei nos montes de Israel,
junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Então veja o que ele diz, que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que pensaram só em si, esses não estão, e que pensam só em si, não estão de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que buscam sofrer juntos uns com os outros, auxiliarem-se mutuamente, é aqueles a quem Deus busca. Ele busca a todos, na verdade, mas aqueles a quem Ele pode salvar, efetivamente, são aqueles que realmente estejam dispostos à mudança. E Ele diz: eu buscarei diretamente. Ele repete isso, diz isso em Jeremias e depois em Ezequiel. João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das quais e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Pelas ovelhas, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 1 Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então veja que nesse momento nós temos o quê? Nós temos todos eles dizendo o quê? Deus é nosso pastor, Ele vem até nós diretamente, assim como Ele levanta pastores, Ele levanta pessoas que venham a nos auxiliar em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis. Tendo isso em mente, leia o Salmo 23 e o que o pastor faz para cuidar de suas ovelhas. Salmo capítulo 23. É um salmo curto, não é? Nos diz o seguinte: o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas? No verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, ele é o guia das ovelhas, assim como nós vimos, tanto direta como indiretamente, ou seja ele diretamente, seja através de pessoas que ele levanta para auxiliar e guiar o seu povo, para que ande no caminho da justiça, para que obtenha refrigério, tanto no consolo através da palavra de Deus, como numa palavra amiga, num auxílio, numa atitude que venha auxiliar e mostrar que Deus tem pessoas que buscam sincera e verdadeiramente fazer a sua vontade. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, aqui ele diz que, independente do problema, seja ele no momento mais difícil, que seria o vale da sombra da morte, ele não temeria, porque ele sabe que Deus está com ele, sabe que a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, as repreensões, os conselhos, tudo que Deus faz é para livrar do vale da sombra da morte, é para refrigerar a alma, por isso ele não teme. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, mesmo quando diante de determinadas situações da vida, pessoas se levantam contra nós, Deus diz, Ele não vai impedir que nós passemos por esse momento, mas Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele diz, Ele dá força para que nós enfrentemos, conforme a sua vontade, os problemas relacionados aos inimigos, com bondade, com mansidão, mas também com justiça, além da misericórdia, com justiça, com verdade, sempre com a verdade, com as armas que Deus nos concede para vencermos diante dos problemas. E o verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então veja que ele diz o seguinte, ele diz que mesmo diante do vale da sombra da morte, ele está seguro que a bondade e a misericórdia do Senhor agem com ele, assim como age conosco todos os dias de nossa vida. Então são todos os dias, ou seja, o que ele quer dizer, nos bons dias, nos dias ruins, nos dias em que os inimigos estão contra nós, nos dias do vale da sombra da morte, em todos os dias ele está conosco. Locais da jornada, segunda-feira: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, verso 3. Imagine as veredas da justiça estendendo-se ao longe. Você não consegue ver o fim, mas sabe que no final da jornada está ao lado a casa de Deus. Ao aproximar mais o olhar, você vê aonde os caminhos levam, você vê para onde os caminhos estão levando.
É possível ver alguns lugares com clareza, mas outras partes estão totalmente obstruídas por obstáculos grandes ou perigosos. Algumas vezes, o caminho desaparece atrás de um cume. Algumas partes dele são fáceis de percorrer. Outras são difíceis. Foi exatamente assim quando Israel viajou do Egito para a Terra Prometida. Identifique a partir do Salmo 23 os locais pelos quais Davi observou as ovelhas passando ao seguir as veredas da justiça e ao se dirigir à casa do Senhor. O comentário da lição diz o seguinte: mas por que esses caminhos são chamados de veredas da justiça ou caminhos retos? Eis 4 razões importantes. Levam ao destino certo, a casa do pastor. Nos mantém em harmonia com a pessoa certa, o próprio pastor. Nos treinam para sermos pessoas retas, como o pastor, porque nos dão o testemunho certo. À medida que nos tornamos pessoas retas, pessoas conforme a vontade de Deus, damos glória ao Senhor. São caminhos retos ou justos, quer o caminho seja fácil ou difícil. É importante perceber que quando Deus nos guia, não é simplesmente uma questão de entregar um pacote ao seu destino, é muito mais do que orientação e proteção. Como os muitos exemplos em toda a Bíblia em que Deus guia seu povo, seja conduzindo Abraão por suas promessas ou Israel pela coluna de fogo e pela nuvem, quando ele está guiando, trata-se sempre de treinar seu povo na retidão. Então vamos ver. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará ou nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos. Então, os bons momentos, os momentos de fartura, os momentos de alegria, os momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, nos bons momentos, nos momentos em que nós estamos melhores, nos momentos que há mais tranquilidade na nossa vida, Ele nos guia. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então ele fala, verdes pastos, águas tranquilas, veredas da justiça, refrigera a minha alma. Então nós podemos ver o seguinte: águas tranquilas, refrigera a minha alma. Verdes pastos, veredas da justiça. Aí ele fala, ainda que eu andasse ou ainda que eu ande, considerando que isso pode acontecer e aconteceu muitas vezes na vida dos salmistas e na nossa vida também, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então nós vemos agora o quê? Vale da sombra da morte. Então nós estávamos em verdes pastos, águas tranquilas, veredas da justiça, refrigério e agora vale da sombra da morte. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então nós também caminhamos na presença dos nossos inimigos e Ele está conosco. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor. Então ele fala, os locais são verdes pastos, águas tranquilas, e nós temos um paralelo com refrigério e veredas da justiça, o vale da sombra da morte, a presença dos nossos inimigos e na casa do Senhor. Em todos esses locais Deus está conosco. Em todos eles nós podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus e também a sua justiça, visto que Ele nos faz andar na vereda da justiça. Terça-feira, desvio inesperado. 1. O vale. Seria bom se as veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Seria bom se as veredas da justiça abrissem o caminho apenas ao longo das margens de riachos de água fresca cobertos de grama. Seria bom se acontecesse só coisas boas na nossa vida. Mas não foi assim que Davi pintou a cena. Ao longo desses caminhos também estava o vale da sombra da morte. Esse não é um lugar que desejamos visitar. Em certas épocas do ano, os córregos e desfiladeiros em Israel estavam sujeitos a inundações que podiam chegar inesperadamente e ser devastadoras. Esses lugares também eram estreitos, com lados íngremes que bloqueavam a luz. Portanto, a sombra da morte é uma imagem para a sombra muito profunda, ou escuridão profunda. Pense nas vezes em que você esteve em seu próprio vale da sombra da morte. Como foi? Isso é uma pergunta para reflexão de cada um de nós, não é? Você teve medo, mesmo sabendo que o pastor estava lá? Quais versos bíblicos foram mais preciosos para você nesses momentos e por quê? Eu, particularmente, já passei por momentos assim e tive medo, né? Eu creio que a grande virtude nossa, tendo em mente que somos pecadores, é reconhecermos que mesmo quando temos medo, mesmo quando temos dificuldades, Deus está conosco e aí nos chegamos até Ele, pedimos o seu perdão, a sua misericórdia e a sua força para resistir e nos manter em comunhão com Ele. Como você acha que as ovelhas foram parar no vale? Acredita que foi por iniciativa própria ou o pastor as conduziu naquela direção? Justifique sua resposta. O vale da sombra da morte tanto pode ser
por causa das nossas próprias atitudes, como pode ser também uma permissão de Deus, assim como aconteceu com Jó, né? Ele passou por momentos muito difíceis e não foi ele que teria causado aquilo, mas Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Então, tanto pode acontecer de nós mesmos nos levarmos até essa situação, como também de Deus permitir que o inimigo, por exemplo, nos leve a uma situação como essa. Mas Deus nos garante a sua força, o seu poder, a sua misericórdia, a sua intervenção direta ou indireta, tanto ele diretamente como através dos seus mensageiros, dos seus servos, nos auxiliando. Elizabeth Elliot escreveu: um cordeiro que se encontrava no Vale da Sombra da Morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse pela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Então vamos lá para a lição de quarta-feira nesse momento. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Na vida, inevitavelmente encontraremos inimigos. Como você lida com eles? Já ficou acordado à noite, revirando-se, sonhando com maneiras de se vingar dos que tentaram machucá-lo ou destruir seu trabalho? É difícil saber lidar com os inimigos. Isso é algo difícil, realmente. Todos nós estamos sujeitos. Tenhamos passado ou não por isso necessariamente, todos nós estamos sujeitos a isso. A passar por situações tais que tenhamos raiva das pessoas e queiramos o mal. E quando passamos por isso, caso venhamos a passar por isso, não tenhamos passado e venhamos a passar, ou já tenhamos passado por isso, independente do que seja, numa situação dessas pedir a Deus para nos dar paciência, para resistir e para que nos acalmemos, para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida e gradativamente nós percebemos que aquela raiva vai indo embora e aí nós passamos a agir conforme a vontade de Deus, conforme a mente de Deus, conforme a mente de Cristo em nossas vidas. Que tipo de inimigos você já teve? Como reagiu aos que tentaram machucar você ou aos seus queridos? Você cumpriu as palavras de Cristo em Mateus 5,44 ou as de Paulo em Romanos 12, 18 a 21? Então vamos ver lá, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, completos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus diz o seguinte: olha, nós precisamos ser completos em tudo. Em que sentido? Estarmos dispostos a fazer tudo o que Deus quer de nós. Quando falharmos, pedimos perdão. Quando estivermos em condições de agir, que possamos agir da melhor forma possível, auxiliando. Só que o amar, ele não diz respeito só a fazer caridade, por exemplo, dar um prato de comida, visitar. O amar, muitas vezes, ele pode representar também advertir: olha, esse é um caminho perigoso, tome cuidado. Repreender: olha, filho, olha, filha, olha, irmão, olha, amigo, você está errado nesse ponto. Você foi muito ríspido com ela ou com ele. Você passou dos limites nesse momento. Olha, isso que você está fazendo vai prejudicar a sua vida. Vamos buscar a Deus para melhorar isso. Então, isso tudo são atos de amor. Infelizmente, nós temos na nossa sociedade pessoas que às vezes só entendem amor quando são coisas boas que são faladas. Quando são coisas boas, em que sentido? Que estejam ali sem alertá-las sobre os perigos e sem repreendê-las pelos erros que cometem. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós baseamos o amor apenas em coisas que nos agradem, nós podemos não dar ouvidos àquelas pessoas e aquelas passagens da Bíblia que justamente Deus escolhe para nos alertar, nos repreender, mudar nossas vidas. Romanos 12, 18 a 21.
Se for possível, vamos ler o 17 também, né? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, ou algumas versões dizem, tanto quanto possível, quanto estiver em vós, no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, alguns inclusive colocam, né? Dai lugar à ira, entre aspas, entre parênteses, de Deus. Ou seja, deixe que Deus resolva. Porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando ele fala amontoar brasa, ele não está dizendo assim, fazer para humilhar uma pessoa, não. Ele fala amontoar brasa é o seguinte, quando o seu inimigo percebe que você quer auxiliá-lo sem nenhum interesse prejudicial por trás, que você quer auxiliá-lo simplesmente com o interesse de fazer com que ele enxergue a bondade, a misericórdia de Deus, a possibilidade de uma mudança de vida, então você está amontoando brasa sobre a sua cabeça, ou seja, você está fazendo com que ele tenha a oportunidade de refletir sobre uma vida diferente, uma vida conforme a vontade de Deus. No Salmo 23:5, Davi nos mostrou uma forma interessante de lidar com os inimigos. Ele obscurecia a presença deles ao olhar para o que Deus estava fazendo em seu favor. O Senhor lhe preparou um banquete. Na cultura de Davi, quando um convidado de honra comparecia a um banquete, o anfitrião ungia sua cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar no salão de banquetes. O óleo era uma mistura de azeite e perfume. Depois, o convidado era posicionado no assento em frente a uma abundância de alimentos em quantidade muito maior que alguém poderia comer. Então ele diz o quê? Tudo que Davi coloca ali, no sentido de ungir com óleo e todos os simbolismos do Salmo, é no sentido de dizer assim, Deus sempre nos honra, independente da situação, independente do problema. Só que para isso nós precisamos ter paciência para passar por aquela situação, confiando em Deus. Obviamente não é fácil, mas Deus nos garante que Ele nos dá poder para passar por tudo isso. Como os 3 itens, mesa, óleo e cálice, no Salmo 23:5, nos ajudam a lembrar de como Deus provê, mesmo quando estamos no vale. Mesa, óleo e cálice são símbolos tanto de prosperidade, de fartura obviamente dentro daquilo que seja necessário, a unção, a consagração diante de Deus, a questão de ter o necessário para nossas vidas, de sermos honrados, de estarmos, mesmo das situações difíceis, Deus revertê-las para situações benéficas. Como Paulo nos lembrou, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Evidentemente, as forças espirituais, elas também se utilizam de pessoas. Então, nossa luta, quando nós estamos diante dos nossos inimigos, não quer dizer que nós não tenhamos que nos preocupar com o que as pessoas vão fazer. Significa que é algo muito maior. Quando alguém vem falar algo contra nós, um grupo de pessoas, um indivíduo, quando vem os problemas, na verdade, são as forças do mal querendo nos derrubar. Então, o que Paulo está dizendo nossa luta não é no sentido humano, não é com a força humana. Quando acontecem os problemas em nossa vida, nós devemos reconhecer que os inimigos de Deus, os inimigos do bem, estão ali reunidos contra nós. E a nossa única salvação, a nossa única segurança está em buscar o poder de Deus, o poder espiritual, para vencer aqueles problemas. Seja alguém que nos xingou no trânsito, seja alguém que nos causou algum problema no serviço, em casa, seja quando nós causamos problemas a alguém e temos que ir lá, temos humildade de pedir perdão. Em tudo isso, nossa luta não é necessariamente contra as pessoas, e é indiretamente contra elas também, mas principalmente contra as forças do mal que querem nos destruir, nos prejudicar. Então, nós devemos buscar a Deus sempre. Então, essa é a ideia que Paulo está colocando, ou seja, não adianta lutar sozinho. Quando você está no trânsito e você xinga alguém e depois percebe que errou, ou alguém te xinga indevidamente ou devidamente, e você ali precisa ter paciência, pedir que Deus dê sabedoria para que em todos os momentos pequenos, os momentos grandes, Deus
possa nos guiar. E para isso nós precisamos da palavra de Deus, para saber como agir corretamente. Não adianta querer fazer a vontade de Deus e não buscar a sua vontade na sua palavra, porque a vontade dele está na sua palavra. Ele nos orienta através do Espírito Santo, ele nos orienta através de pessoas, mas principalmente através de sua palavra, para que nós possamos verificar se quando algo está falando conosco, quando é o Espírito Santo realmente que está falando conosco, quando nós sentimos algo na nossa mente. É o próprio Espírito Santo que está falando conosco, ou será que é o inimigo tentando nos enganar? Quando alguém vem nos ensinar alguma coisa, quando alguém vem fazer algo em relação a nós, como agir em relação àquilo? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta com relação a tudo isso, mas para isso precisamos estudar com diligência, com amor, com dedicação. Nossos inimigos incluem aqueles que vemos e aqueles que não vemos, quer queiramos ou não, estamos cercados pelo mal. No entanto, quando estamos com o pastor, nenhum inimigo, visível ou invisível, pode roubar o que ele providenciou para nós. Lição de quinta-feira. Uma promessa para a jornada. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Quando estamos no vale cercados por inimigos, às vezes é tentador acreditar que fomos deixados sozinhos. E realmente isso acontece. Quando os problemas vêm, primeiro, infelizmente, em alguns momentos acontece na nossa vida que a nossa fé, ela vacila. Raciocinamos que se Deus tivesse ajudado, não estaríamos nessa situação. Mas Davi, obviamente, não via dessa forma. Salmo 23, 6. Ele pede para que leiamos, né? Apesar das provações, de quais duas coisas Davi tinha certeza? Veja também Efésios 1:4, 2 Pedro 1:10 e Hebreus 11:13 a 15. Então vamos lá para o Salmo, não é? Salmo 23, 6, nós já lemos, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, desde antes de nascermos, Deus quer que todos nós, seres humanos, sejamos salvos. Ele, quando nascemos, Ele nos permite a condição de salvação. Infelizmente, durante a nossa vida, nós podemos nos afastar de modo em que nos percamos. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos, ainda que nem todos venham a ser. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então veja que o que está sendo dito aqui é o que? Olha, Deus está conosco, Ele nos auxilia. Aí ele no verso 10 ele diz, né? Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e assim vocês não vão tropeçar. Ou seja, procurai buscar a Deus em tudo que fizermos e fazendo assim nós não tropeçaremos. E caso venhamos a tropeçar, ele diz, a Bíblia nos diz, nós temos confiança de buscar a Deus e nos arrependendo verdadeiramente, estando dispostos a nos converter, Ele nos auxilia. Vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Por isso não deixo de exortar-vos e de admoestar-vos. Então ele fala, por isso muitas vezes é necessário advertir, por isso é necessário muitas vezes repreender, para que nós não venhamos a nos afastar do caminho, principalmente que não venhamos a nos afastar de uma forma que seja cada vez mais difícil aceitarmos o convite de Deus para voltarmos a fazer a sua vontade, voltarmos ao aprisco das ovelhas. E Hebreus 11, 13 a 15.
Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as abraçando, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, nós vemos aqui, todos os versos eles caminham para uma mesma situação. Quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, independente do que aconteça, de nos arrependermos, independente da situação, de reconhecermos nossos erros, e não só reconhecer, mas reconhecer que Deus tem poder para mudar a nossa vida, mudar, nos livrar dos problemas, dos vícios, daquilo que nos afasta de Deus, aí as coisas começam a fluir. Aí as bênçãos começam a aparecer cada vez mais, porque nós reconhecemos que mesmo nas situações difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis, no vale da sombra da morte, diante dos nossos inimigos, diante dos maiores problemas, Deus tem bênçãos a nos mostrar ali também. O que lhe vem à mente ao imaginar a bondade e amor infalível perseguindo você? Entre aspas, perseguindo no sentido assim, buscando o amor de Deus, buscando a cada momento. O que Davi quis dizer sobre Deus ao escrever seu cuidado por nós dessa maneira? Apesar do vale profundo e dos persistentes inimigos, temos a certeza da bondade de Deus, do seu amor infalível e de sua orientação até o fim da jornada. Se esses pensamentos sustentaram Jesus no Calvário, também somos encorajados por meio deles. Ou seja, quando nós lemos os servos de Deus, principalmente Jesus ali, lutando diante dos momentos mais difíceis e buscando a comunhão com Deus, nós encontramos forças e exemplos para resistir também. Contudo, há momentos em que aqueles com quem nos preocupamos se veem cheios de perguntas. Como observamos no exemplo de Davi, a melhor maneira de lidar com essas preocupações geralmente não é com uma descrição teológica do que Deus pode fazer. Em vez disso, conforme nos mostra Davi no Salmo 23:6, devemos enfrentá-las com uma declaração de convicção pessoal da verdade sobre o nosso Deus. Uma coisa está ligada à outra, não é? A visão teológica de Deus é a visão dentro da sua palavra. E a visão dentro da palavra de Deus é que fez Davi falar tudo isso. Não só a sua vida, o que ele passava no dia a dia, mas também aquilo que ele havia aprendido através da palavra. Então uma coisa está ligada à outra. A visão teológica correta de Deus, ela leva a uma convicção pessoal e uma fala pessoal nossa, no sentido de que eu confio em Deus porque Deus me abençoa, eu percebo que Deus me abençoa a cada momento, mas eu percebo que não é só a mim, eu percebo que outras pessoas também participam disso, e principalmente eu percebo que as Escrituras me preparam para esse tipo de pensamento. Então a visão teológica adequada de Deus, ela não vai nos dar apenas o conhecimento técnico, mas ela também vai nos auxiliar a entender pessoalmente Deus atuando em nossa vida. Estudo adicional. Texto de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 143, Missionários no Lar, e o Desejado de Todas as Nações, páginas 383 a 388. Os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Não devem, porém, rejeitar sua confiança, pois isso é parte de sua disciplina na escola de Cristo. E é essencial a fim de ser eliminada toda a escória, todo o problema, tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão com Deus. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás colocará em seu caminho. Mas se, em vez de olhar para baixo, as dificuldades, fixarem o olhar em cima, não desfalecerão no caminho e logo verão que Jesus estende a mão para ajudá-los. Só terão então de dar-lhe a mão em singela confiança e deixar que ele os guie. Ao se tornarem confiantes, se tornarão esperançosos. Acharão ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo. Satanás não pode tornar de nenhum efeito a luz que irradia de um caráter assim. Satanás não pode tornar de nenhum efeito a luz que irradia de um caráter assim. Que caráter? Aqueles que acharam ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo. Deus nos deu seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito, para, revestindo-nos de sua própria perfeição de caráter, elevar-nos, enobrecer-nos e habilitar-nos para o lar em seu
reino. Então veja aqui o que a Bíblia e o Espírito e Profecia nos dizem aqui. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nos baseamos na sabedoria de Deus em nossa vida, quando deixamos o Espírito Santo habitar em nós e nos levar à leitura e à prática da Palavra, nos tornamos cartas vivas, independente do que aconteça na nossa vida, seja nos momentos bons, seja nos problemas. Que Deus possa falar melhor em nosso coração. Te convido para uma oração final. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nos abençoe, fale melhor na mente de cada um de nós e esteja conosco, nos fazendo manter a nossa fé. Não é fácil, meu Deus. Os problemas muitas vezes acontecem e vêm numa velocidade grande e nós precisamos da Tua misericórdia primeiramente e também do Seu poder para resistir e para nos manter em firmeza e comunhão contigo. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Abençoe a cada um, livre de todos os problemas, livre-nos de todos os males e principalmente nos ajude a passar pelos momentos difíceis das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.